Ok? Então, hoje é dia 5 de março de 2021. Estamos juntos de novo para estudarmos um tema que faz parte de todo esse processo de irmos somando palavras e conhecimentos básicos para a gente poder chegar a ir mais longe, conhecendo mais fundo dentro do mundo espiritual. E nesta hora eu preciso explicar a diferença que as palavras revelação e mediunidade têm, a diferença total, e o uso da palavra revelação é tão sagrado, a mediunidade, por outro lado, tão sagrado, que merece que a gente conheça profundamente. Qual é a diferença entre mediunidade e revelação? Revelação. Revelar, dar avisos, tirar do que é secreto para transformar em público, isto é revelar, e no nosso foco vai ser em formato de avisos de Deus, revelação. Nunca faltou aviso divino para a humanidade, em mundo nenhum, em planeta nenhum, universo afora. Sempre houve comunicação da parte de Deus através de espíritos competentes, nos canais competentes, para que houvesse uh, a mensagem pudesse chegar. Quem são os canais competentes? Quando a mensagem é profunda, são os altos escalões espirituais. É duro da gente saber, mas nós ainda somos um planeta inferior, estamos na metade da nossa idade. Então, sempre filhos maiores vieram, espíritos cristificados, mais ungidos, mais unidos a Deus, orientados por Deus para que atuassem perto dos filhos menores, para que não faltasse jamais aviso, apoio, suporte. Isto chama-se ministério. O que é ministério? É ministrar, dar, trazer. O ministério da revelação. Então, revelar é trazer os avisos. Na história da humanidade, muito longa, desde lá de trás, todos os grandes que vieram, espíritos que vieram para trazer revelações, milênios, mas a gente vai falando desses mais para cá, por exemplo, Moisés e Jesus, mas tem na Índia, a gente chama até de Índia heróica, porque lá para trás, milênios e milênios, sempre houve o cultivo, eles sempre conheceram a lei das reencarnações, nunca ficou sem zero, com zero informações. Não, as informações vinham. Então, você vai atravessando os milênios na nossa história evolutiva, espiritual, história espiritual, e aí você tem Hermes, Trismegisto, 3 vezes sábio, você tem Zoroastro, que conversava com espíritos, tem um livro maravilhoso sobre a vida dele, Zoroaster, Krishna e o Bhagavad Gita, onde ele conversa, ele mesmo diz, olha o meu tamanho, eu sou delegado de Deus na carne, e ele traz tudo que é doutrina divina, Orfeu, lá na Grécia, enfim, próprio Moisés, no primeiro capítulo da Bíblia, o Gênesis, ele traz toda a história de antes do dilúvio, a formação do povo hebreu que vai distribuir as verdades, tudo isto veio através de revelações. Espíritos mostravam, vinha em evidência, Moisés via, ouvia e transmitia. Grandes reveladores. A própria Bíblia, na verdade, eu falei em Gênesis, que é o primeiro capítulo. Vou terminar tudo que vou falar hoje sobre o último capítulo, que é o Apocalipse. A própria Bíblia, de capa até a outra capa, todinha. Leiam com carinho. Quanta coisa
receberam de revelação, não importa em que período, se era o período da invasão, não importa, sempre teve. E na história da humanidade também, estes receberam vários nomes, tem nomes estranhos, Gopis, Pitonisas, que é o profeta no feminino, Pitonisa eram as mulheres que trabalhavam com a vidência, também com a incorporação, as sibilas, vestais, profetas, profetisas, que é o feminino, enfim. Hoje em dia a gente chama de médiums, mas são portadoras de dons, todas estas pessoas com esses nomes, não importa quando, não importa a época, portadores de faculdades que permitiam entrar em contato. Mas essa comunicabilidade entre encarnados e desencarnados, em função da nossa ignorância do passado, por exemplo, a gente recebeu, mas ainda não fomos cobrados severamente como agora estamos sendo cobrados. Na época lá, milênios e milênios lá para trás, 10 mandamentos, houve entrega de mandamentos morais, mas acontece que não podia ser cobrado de uma humanidade que mal entendia, mas do que é que está sendo falado? O grosso da humanidade. Então, Deus ainda não tinha por que exigir profundamente tudo aquilo que estava sendo entregue, mas tinha quem entendia, sem dúvida nenhuma. Agora que nós já tivemos, através do Apocalipse, a noção, a ideia, a profecia de que vai haver um novo céu e uma nova terra, e que as coisas acontecerão, essas pestes e tudo mais, então, com esta nova época e esses novos avisos, os compromissos serão mais sérios. As responsabilidades são outras, nós já saímos desta fase de infantilidade para a maturidade, então nada mais é igual como foi. Agora, quando eu falei sobre Moisés e falei que ele deixou 70 pessoas, um derrame parcial de dons, volto nesse assunto para mencionar que ele deixou bem, bem grifado a prevalência da moral. Sem dúvida nenhuma, o uso desses recursos que aqueles 70 receberam os dons e passaram a profetizar, a curar, a julgar, ele deixou com a responsabilização. Então, a partir de lá, este toque já deixa bem essa humanidade avisada. Cuidado. Cuidado com a moral, você que recebeu esta responsabilização, cuidado com o exemplo que vai deixar. Isso ficou. Agora, nesta vida de Moisés, 4 vezes a revelação foi grandiosa, eu não sei se perceberam. 4 vezes. Primeira, ele recebeu a revelação, Moisés, está na hora de pegar todo o povo hebreu e sair daqui do Egito. Vá para a terra prometida. Olha o tamanho da revelação. Pega o povo inteiro e sai daqui que eu vou ajudar. E vocês conhecem a história de quanta coisa aconteceu enquanto eles saíram e atravessaram da água para o deserto e as coisas que passaram. Olha o tamanho da revelação. Outra, por exemplo, a transmissão da lei, sem dúvida nenhuma. O código de conduta moral para todo o futuro, que sempre houve no passado, só que dessa vez foi a última, e para todos nós. Revelação. A terceira revelação imensa que foi deixada e que o pessoal não leva muito em consideração agora, foi virá o Messias. Avisados fomos de que viria e Jesus veio milênios depois, mas a revelação virá.
e trará os dons para toda a carne. O próprio Moisés desejou, já falo disso. E a quarta foi esse batismo coletivo que ele fez para os 70, porque ele revelou para o povo todo da época ali que os dons podem vir, que é Deus que comanda, e que estes 70 ficarão para exemplificar, para vocês conversarem com o mundo espiritual e escutarem o que Deus quer. 4 maravilhosas revelações. Moisés, um dia, escutou falar, vieram correndo falar, olha, do outro lado ali do acampamento tem uma pessoa que está tomado e está profetizando, onde já se viu. Ele falou, quem dera que toda a carne profetizasse. Quem dera que Deus trouxesse para todos. Ele desejou, ele pediu naquela hora que os dons fossem para todo mundo. Houve uma resposta que em vários pontos da Bíblia, Senhor Jeová avisa, derramarei meus dons, já falo disso. O que acontece é que teve desvios desde aquela época, profetas foram perseguidos, profetas foram mal aconselhados, enfim. A coisa foi crescendo que chegou a hora de um renovo, que foi justamente esse renovo, foi quando Jesus veio à carne, e depois que saiu da carne, ele entregou todos os dons, o Pentecostes. A festa do Pentecostes foi o dia usado para o derrame de dons. Como já falei, vou falar várias vezes até vocês. Eu acho que devia ser feriado, 2 feriados. Um feriado para comemorar que finalmente essa humanidade recebeu a lei, e outro feriado mundial, o dia que a gente recebeu os dons, que a humanidade toda foi considerada madura. Vocês já podem receber os dons para toda a carne. Então, quando ele veio para dar primeiro exemplo de conduta, para depois entregar os dons. Então, o fato dele ter trazido os dons para todo mundo significou porta fechada para o cultivo de dons secreto. Chega, não precisa ser mais escondido, não precisa ser mais oculto, o próprio Jesus falou, o que vocês agora falam em camarins, quartos pequenos, falem do alto dos telhados. Então, passou a ser uma alegria que vocês não fazem ideia, porque, nossa, é para todos. Não precisa quem é vidente, quem tem algum dom, não precisa se esconder. Tem isso, sempre teve isso. Então, depois que ele veio e deixou tudo colocado, na hora que ele desencarnou, ele vinha materializado, todo mundo via. Jesus vinha e mostrou para o São Tomé, veja, a minha ferida está aqui, sou eu mesmo. A alegria, a primeira tristeza dele ter desencarnado daquele jeito, mas depois a alegria veio com toda a força. A alegria deles era porque eles tinham entendido que a doutrina que Jesus deixou não morreu, ela ficou viva. Tudo aquilo que ele deixou ficou vivo mesmo, porque a revelação chegaria para todos, como ele tinha anunciado. Agora, ele ficou como modelo de conduta, modelo de revelador, de profeta. Vocês já fizeram as contas lendo os evangelhos de quantos dons Jesus praticou que ficaram escritos, fora os que não foram escritos, do período que ele treinava, no meio dos essênios, praticando. Já fizeram as contas? Vamos fazer alto? Por exemplo, ele trouxe pessoas
que foi anunciado, olha, fulano desencarnou, morreu, morreu, vem, vem. Ele trouxe de volta à vida. Por exemplo, curas, quantas curas ele fez? Aquela mulher que deu água para ele no poço, me dê da água, que ela comentou, lá na cidade de Sicar, na Samaria, no poço de Jacó. Ele sentou, pediu água. Esta mulher entrou naquele povoado e falou: está aí um profeta. E ela que colocou para dentro da cidade, lá de Samaria, Jesus lá para dentro e chamou a atenção e vieram conhecer ele e escutar a palavra dele. Espíritos rebeldes, quantos ele expeliu de pessoas que estavam deformadas, tomadas de espíritos estranhos. Olha a mediunidade de poder contra o espírito maléfico. Claro que podia. Mas, enfim, é um dom para nós. O uso da palavra que eletrizava, que deixava todo mundo preso, ele falando aquelas montanhas forradas de pessoas querendo ouvir, fora a multiplicação dos pães, né? Porque o pessoal passava fome, ele falava muito, materializou com poucos pães e peixes, um mundo de comida para todos que se saciaram, materialização do vinho, naquele casamento, enfim. Vocês perceberam quantos dons que ele tinha? Ele era um médium sem medida. Para muita gente, escutar que Jesus é médium é um choque. Mas não é um médium, é o médium sem medida. E usou como ele devia deixar o exemplo, amorosamente, de graça, jamais cobrar, jamais usar o dom cobrando um cisco. Ele usou fraterno, não dividiu quem era rico ou pobre, desse país ou daquele, enfim, um exemplo, nisso ficou para sempre. Agora, a gente está falando profeta, profeta, o que é um profeta? Vamos deixar bem claro que profeta, médium, hoje é a mesma coisa, mas a palavra médium não existia naquela época. Profetizar é falar, projetar uma fala. Claro que os profetas têm as suas faculdades mediúnicas e os espíritos se comunicam, anjos se comunicam, mas uma comunicação divina tem que ser para advertir, ilustrar e consolar. Para conversinha, eu devo casar com esse ou aquele? Não, não, isso é passar por cima do livre-arbítrio de cada um. Advertência, ilustração e consolo, e digo mais, para receber uma bronca, você fez isso, não está certo, você precisa mudar. Para receber uma bronca do alto escalão, precisa ter merecimento, tá? Isto também acontece. Então, antigamente, o profeta era chamado aquele que tinha mediunidade de incorporação, tanto é que na Bíblia, o rei Saul queria falar com Samuel, porque Samuel tinha profetizado o desencarne dele, e ele falou, eu preciso falar com Samuel. E ele tinha assassinado todos os profetas. Onde eu vou, falaram, sobrou a profetisa de Endor, que é uma das vidas da Grande Mãe Maria. Ele foi até ela, quando ela viu, ele era muito alto, quando ela viu aquele homem super alto, ela falou, chegou minha vez de ser assassinada, mas não. Ele veio pedir a ela que subisse Samuel, ou seja, que Samuel falasse através dela sobre o que ele tinha profetizado. Samuel veio, deu comunicação dizendo, não tira uma só vírgula, o que eu falei está falado. Então, isto era aquilo que a gente chamava de profeta. Ficava tomado, falava a língua, na língua da pessoa e dava as notícias, mas o que é necessário a gente saber que é o colóquio que a gente mantinha naquela época, mundo espiritual e mundo encarnado. Portal aberto.
abriu, não tem diferença, dá para conversar. Então, onde tiver encarnado, dá para ter colóquios, sim, porque há muitos espíritos que se comunicam. O problema da revelação, das mediunidades, do uso dos dons, é para quem você abre a porta. Quem é esta chave que vai abrir para o bom espírito? Tanto é que João deixou escrito: caríssimos, não creiais a todos, João Evangelista, numa epístola. Caríssimos, cuidado, não creiais a todo espírito. Então, através dos dons, vem prodígios maravilhosos, que o pessoal chamava de milagres, porque são coisas mesmo maravilhosas, curas inesperadas, enfim. Isto, para o portador, cuidado, isso não é vantagem perante a justiça divina, porque a pessoa está sendo intermediária, precisa ver como está usando. Tem gente que diz, por exemplo, se você pega Coríntios, na primeira epístola, Paulo escreveu a quem morava em Corinto, primeira epístola aos Coríntios. No capítulo 14, lá ele diz uma frase: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O que ele quis dizer ali é assim: se o profeta é curador, ele terá em volta dele espíritos curadores que serão os médicos que trabalharão ali. Se ele vai ser comunicador de alguma notícia, essa facilidade que você tem, esses espíritos estarão em sua volta. Ou seja, em torno do médium, do profeta, estarão ali os espíritos de maior afinidade. Olha o perigo. Porque médium ou profeta é o espírito, não é o corpo. Na Bíblia, mediunidade é Espírito Santo. E a palavra Espírito Santo confunde muita gente porque acham que é um espírito e que é santo. Não é assim. Troquem a palavra Espírito Santo por mediunidades, dons, que vocês vão perceber que tem muito mais, faz muito mais sentido. Então, se o Espírito Santo está em mim, significa tenho mediunidade. Na época da Bíblia, alguém incorporou. O Espírito Santo que vai falar, ou seja, é através do dom, certo? Então, quando se fala de afinidade para efeito de comunicação, enfim, terá espíritos comunicantes. Só que não se esqueçam, não é só entre encarnados. Ter o dom, esta facilidade, o Espírito Santo também pertence aos que desencarnaram. Do outro lado, no mundo espiritual também tem mediunidade. Isso a gente vai falar mais para frente, e é por isso que a gente está hoje treinando entender revelação e mediunidade. Por exemplo, não sei se ficou bem claro, para eu revelar alguma coisa através de um encarnado para os encarnados, eu estou usando a mediunidade, ou seja, a revelação é a mensagem. A mediunidade é a ferramenta, é o instrumento. Sem a ferramenta, sem a mediunidade, não tem como haver uma revelação. Então, mediunidades em uso, volto a falar, é um portal aberto entre o plano desencarnado e o encarnado, ok? Então, eu perguntaria, e está nos livros, sempre assim, para quem são esses dons? Para todos, todos somos médiums, uns mais, outros menos, outros com umas ferramentas trancadas por hora nesta vida, na próxima abre, enfim, todos teremos o nosso caminho abrindo conforme formos crescendo em tamanho espiritual, moral, ética, diante da verdade,
conhecimento. Essa é a porteira que vai cada vez mais abrindo diante de nós para irmos ganhando cada vez mais. Mas esta época de agora, não são muitos que são chamados. Bom, então, tanto é que, por exemplo, se você quiser saber como foi o Pentecostes e para quem se destina, Jesus falou, tá lá, eu vou até ler esse pedaço porque eu deixei aqui. Em Atos, não deixa de ler Atos. Atos é o antes, o durante e o depois do dia do Pentecostes. Pega na Bíblia, lê gostosamente. Na verdade, foi falado para eles, Jesus estando com eles, falou para eles, não se ausentem daqui, porque está para acontecer a festa. Mas esperem a promessa do Pai, que de mim ouvistes. Na verdade, João batizou em água, já conversei sobre isto, mas agora vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois destes dias, ou seja, falta pouco. Aqueles que haviam se reunido perguntaram, Senhor, tu restaurarás também o reino de Israel? Porque eles estavam preocupados, eles tinham sido invadidos por Roma. Ele falou, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas, em termos de mediunidades, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, que já era mais longe ali, e todos os confins da terra. Confins da terra ou nós aqui, né? Ou seja, nesse capítulo 1, logo de cara, já está anunciado que os dons viriam e que seria para uso de todos nós. Até os primeiros séculos foi tudo bem, tudo correu bem, não chamava cristianismo, chamava o caminho do Senhor, foi sendo transmitido moral, amor praticado, tudo como Jesus deixou. Mas a partir do ano 325, Roma resolveu juntar paganismo com a doutrina do caminho. Resolveu parar de perseguir os seguidores os caminheiros, que são da doutrina do caminho. E, portanto, surgiu uma nova religião que ele chamou de cristianismo, e os dons foram, aos poucos, perseguidos, blasfemados, não se cumpriu aquele ser-me-eis testemunha, porque vocês conhecem de história, na Idade Média teve muita perseguição e morte de quem era portador dos dons. Teve muita inversão de ordem, tudo foi ficando muito escuro, muito esquisito no meio da humanidade para quem usava dons. Então, tudo aquilo que ele falou de advertência no sermão profético, não sigam, né, quem está no telhado não desçam, que ele falou dos tempos apocalípticos. Aí vem Elias, que ficou anunciado, quando fecha o Velho Testamento, está anunciado que Elias voltaria e, de fato, várias vidas, e depois, quando ele foi Kardec, ele trouxe de volta o Espiritismo. Espiritismo que eu estou dizendo, fundamental. O convite para conversar. De novo, tudo aquilo daquela época abriu-se de novo a janela com o mundo espiritual. Então, aquilo que ia desaparecendo e foi quase, volta. E, ó, se vocês quiserem mais detalhes, leiam o livro A Bíblia dos Espíritas, que o nosso irmão Oswaldo Polidoro escreveu, porque lá ele deixou bem explicado toda esta parte. Muita gente conhece Espírito Santo, você vai numa igreja, a própria Itápolis, a igreja de Itápolis tem no alto, o padroeiro é o Espírito Santo, e lá no alto tem um pombo.
É conhecido por pombo porque quando houve aquele banho de batismo de João Batista, apareceu um pombo. Eles escolheram um pombo para simbolizar a mensageria divina. O pombo significa virtude, é um pássaro muito simples. Vocês já viram um ninho de pombo? Não. Pombo nem faz. Ele junta 2, 3 gravetinhos ali para o ovo não escorregar. E olhe lá, que se arranjar um lugarzinho já que o ovo fica bem, nem isso. É um pássaro muito simples, muito manso. Então, escolheram esse pássaro para simbolizar. Mas veja, também teve línguas de fogo, como simbolizando a entrega, para simbolizar aquele contato angélico, não humano, enfim. A mensageria divina também tem o símbolo de pombo, mas prestem atenção numa coisa que tem que ser coerente. Tudo que tem simbolismo externo vai terminar. Estamos caminhando já para símbolos, tudo que é exterior ir devagarinho sumindo. Mas por hora o pombo fica valendo como um símbolo para que não sei para que serve, porque importa conhecer bem e praticar bem tudo aquilo do conteúdo. Muito bem. Tem uma pergunta que ficou sobre o cultivo na Bíblia, que está nos Coríntios. Que haveis de fazer, irmãos, quando vos congregais? Porque Paulo ensinava, viajou muito, leiam o Atos, viajou muito, abrindo sessões, no mesmo modelo que hoje fazemos. Em torno de uma mesa, a mesa era diferente, mas as pessoas se sentavam no chão, em almofadas no entorno, a cadeia de mãos para um pedido mais forte. Tudo isto ele escrevia nas epístolas como deveriam ser as orações, e na de Coríntios ele dá detalhes. Por exemplo, cada um de vós tem um dom. Um tem o dom de compor salmos, o outro tem o dom de conhecer a doutrina, de falar sobre ela. O outro tem o dom da revelação, de incorporar e dar comunicação. Dom da revelação. O outro tem o dom das línguas e incorpora algum espírito que fala em outra língua. Todo mundo sabe que aquela pessoa não sabe tal língua, e de repente ele incorpora e fala naturalmente em outra língua. Tem o dom de interpretar, tem o dom. Então, que tudo isso ele deixa de conselho que seja para a edificação, ou seja, que saiam todos ganhando, conhecendo, sabendo cada vez mais. Então vem a palavra mediunidade, que se na tua Bíblia tiver, teve mãozinha de alguém. Essa mediunidade nasceu agora com Kardec. É ser médium, ser meio entre um plano e outro. Mas é uma lei de relação entre os dois planos. Então, liga, é um agente de ligação. Os homens podem tirar dúvidas, consolar, saber de alguém que se foi. E tem muito mais, tá? Tem muito dom que ainda não é conhecido, caso vocês não saibam. Tem dons que ainda não se manifestaram. Alguém já falou do mundo espiritual. Não se manifestaram esses dons porque ainda não há merecimento. Só depois que o Apocalipse terminar tudo que está programado e que os espíritos forem afastados, expulsos, aquele quinhão expulso, aí sim, tudo vai ficar muito diferente e outras mediunidades aparecerão. As mais brutas já se recolherão, também não vai mais haver necessidade. Mas interessa saber que as faculdades das pessoas têm que ser cada vez mais santificadas. O trabalho tem que ser mais voltado
ao que faça a pessoa crescer, que a pessoa tenha os recados para que eleve cada um, que não seja tomado como bronca, mas que seja tomado, olha, estou te mostrando o caminho certo, e vai acontecer tal coisa, enfim. É um atributo de Deus, vamos deixar isso bem claro. Vem da unidade divina, é a herança nossa, então, puxa vida, temos que tratar como uma coisa, um recado divino com muito respeito, reverência. Então, importa que a gente santifique, santo significa apartado do mal. Que a gente não use por alguma coisa que do dia a dia, você pode resolver sozinho. Conversa com Deus no teu íntimo, conversa com teu anjo guardião, conte com as legiões trabalhadoras. Então, é imprescindível que tudo isso se santifique para o ministério ser ativo, mas para o bem. No Evangelho Eterno, tem um trechinho que um título, para se pensar mediunidades e as ansiedades humanas. Então, ali eu vou falar resumido. Depois nós vamos falar das mediunidades, só mediunidade. Mas agora nós estamos falando do fato de termos esse portal aberto, chamado revelação. Então, tem que ver, tem mediunidade que paira acima do que é conhecido e que importa que fique bem claro, não depende de religião. Ninguém compra, vende, pega de alguém, aluga, empresta. A mediunidade é por Deus. Então, não tem conceito humano que vai segurar, que vai fabricar. Ah, eu tenho um curso maravilhoso que vai abrir mediunidade. Não vai. Se por Deus não é médium, aquela pessoa não vai ter. Temos que entender isto. E ali também, nesse capítulo, tem achar que quem é médium tem privilégios. Às vezes não, às vezes essa mediunidade está sendo divinamente outorgada para que você possa usar para empurrar para cima, para que você possa crescer e não porque, agora sim eu sou especial. Foi dado de presente para essa aflorar. Muita gente vai procurar, hoje fala que é coisa do diabo, no futuro vai desesperadamente procurar os dons e os dons vão fugir dele. Não vai dar certo, não vai conseguir, vai nascer em lugar que não vai ter muita comunicação, porque vai haver no começo lugares mais propícios e outros não, enfim. Jesus continua até hoje, ele continua falando, a seara é gigantesca. Os obreiros são muito poucos. Então, estamos aqui falando disso, que é para ver se as pessoas acordam, que é uma realidade que precisa ser burilada, trabalhada em sessões, participando junto com os outros, porque se tiver alguma coisa errada, a revelação corrigirá. Enfim, tudo isso ajuda a transformar a pessoa num apóstolo de Deus. Agora, importa que o exemplo de Jesus fique comerciar, fazer comércio nem um centavo. Não existe neste campo profissionais. Não pode, não deve. Agora, alguns falharão em épocas da vida que estão mais preocupados, que estão mais ligados com a carne, se afastam da parte espiritual, depois volta, mas importa é que não sumam do contato, porque os dons sempre praticados, o contato procurado, tem a tendência de ir aumentando. Aí, então, fica bem o recado, bem clarinho, seja fiel ao que é de Deus, sabe? Nós temos que ser fiéis. Desenvolver, a palavra que o pessoal usa, desenvolver, tem a ver com prática. Ir para os lugares e ficar usando,
aprendendo com os outros, estudando cada vez mais, sem esquecer que aqueles chakras, plexos e chakras que eu mencionei quando falamos sobre esse assunto, eles são ativados na hora do uso. Cada mediunidade ativa um chakra. Portanto, se não for bem usado, se não for voltado para o uso com moral, com ética, sem o desejo de machucar, mentir, então não vai haver progresso nem do espírito e vai ficar sujeito à justiça divina, como Jesus falou. Em Lucas 12:10. Eu posso perdoar, eu, o filho do homem, posso perdoar, mas aquele que blasfemar contra os dons vai ter que se haver cara a cara com a justiça divina. E também, então já que é tão assim, responsabilizante, então eu não vou. Truncar mediunidade é pior, se é por Deus, se foi Ele que escolheu cada um para ter este ou aquele dom, oi, não vai, não vai procurar ser cada vez melhor, frequentar, procurar estudar para ser pertencente ao portal, é uma dádiva divina. Então, quem mais recebeu, mais caro vai pagar, sem dúvida nenhuma, e muita gente acaba se desequilibrando por causa de ter se afastado, enfim, não é bom. Trair aquilo que Deus transmitiu para uso, né? É muita responsabilidade, é tremenda a responsabilidade. Então, quanto mais tempo passar daqui para frente, os dons vão aumentar cada vez mais. E seria até melhor não fazer nada com o dom que alguém possa ter, do que contrariar a lei e usar para o mal, sabe? Esses que usam para o mal, fica em casa, não faz nada. Melhor. Porque proprietário de dom não existe. Não existe, ninguém é proprietário do dom, tanto é que o pessoal da velha guarda, quando estávamos conversando, nós assistimos nosso irmão Oswaldo Polidoro bater na testa da pessoa e falar, a partir de agora você não tem mais vidência. A pessoa ficou em desespero, porque de fato não via mais nada, ele falava, vou fazer mais, eu vou tirar sua visão física, e bateu de novo na testa. E a pessoa falava, como é que eu vou criar meus filhos sem... Porque não conseguia nem ver a visão física. Isto tudo não foi para brincar, foi uma advertência que serviu para todos. Eu não participei desta reunião, mas quem participou conta. Ele próprio contava. Foi uma demonstração. Ninguém é dono, ninguém é proprietário. É por Deus. É por Deus. Então, a partir do momento que a gente tem essa força psíquica, temos que entender que ela tem gamas. Alguém vai ter uma evidência de um tipo, outro de outro, não é para comparar jamais. Isso tudo tem a ver com hierarquia, com o grau que cada um já edificou seu íntimo, com o grau que já trabalhou com esse dom em vidas passadas que a gente não sabe. Então, cuidado. Nós temos polos ativos e passivos para abrir dons. Então, no polo ativo, vem aqueles que são conscientes, a vidência, o médium vê e relata, é consciente, a audição, estou ouvindo e vou falar. Sócrates falava que estou ouvindo meus daemons. Daemons são meus espíritos, meus guias, não é demônio. Em grego não é demônio, daemon. Meus guias, meus espíritos, e eles estão me falando assim, assim. É uma mediunidade ativa. As passivas é outro polo, é uma mediunidade que o corpo fica à disposição para que outros espíritos entrem, ocupem a mente e possam agir para a cura, agir para falar, para o bem, se for para o mal, melhor que não permita. Enfim,
Crescer na força psíquica significa crescer na moral, no amor e tudo aquilo que a gente sabe, mas tenham em vista uma coisa. A mediunidade funciona de formas que a gente sabe muito pouco, mas muito pouco ainda. Esta humanidade não está pronta para conhecer detalhes de chakras, plexos e mediunidades. Ainda é pouco. O que pode falar muito é que ignora muito. Aí dá para usar a palavra muito. Dia virá, mas primeiro a humanidade tem que crescer em moral, práticas amorosas, enfim. Então, a mediunidade, as revelações, vai crescer cada vez mais, tudo isto na marcha evolutiva do planeta. Uma coisa que eu sei é que conforme o planeta for crescendo de forma positiva, de forma consciente, nas melhoras de força psíquica de todo mundo, essas mediunidades vão tomando aquilo que Jesus, o tamanho que Jesus deixou exemplificado. Mas uma coisa me falaram que assim que acabar todo o processo de expulsão desses irmãos nossos, que vão morar em 2 planetas, depois a gente vai ver com mais detalhe, porque aqui vai ter que progredir, queira ou não. A pessoa é médium, queira ou não. Ah, eu não queria, ninguém te perguntou se você queria. Antes de você encarnar, você assinou. Enfim, tudo isto, conforme a pessoa for ficando mais consciente de tudo aquilo que Deus faz, sempre para o bem, e esse apocalipse vai ser para o bem, e todos saírem para o bem deles, para outros lugares, a atmosfera do planeta vai ficar tão suave, vai ficar tão diferente, que a vidência vai ser natural. A conversa entre os 2 planos vai ser tão aberta que você vai falar: oi, tudo bem? Tudo bom? Bom dia, bom dia. Aí alguém vai perguntar: você conhece? Não, só falei bom dia. Ah, era encarnado? Não reparei. Vai ser assim, visão aberta. Falta tempo, mas a gente vai chegar lá, não falta tanto tempo assim de quanto a gente já andou. Recado final que eu vou ler para vocês. Os dons do Espírito Santo, carismas, mediunidades, não importa o nome que tenham essas verdades, vão se manifestar cada vez mais na humanidade, tal qual o livro de Atos ensina. O cultivo desses dons, como é de reconhecer, reclama o máximo de honestidade, o máximo de renúncia. Por quê? Porque se alguém, você é médium de cura, e alguém vier te pedindo ajuda, ah, não posso porque agora eu tenho que limpar minha casa? Oi? Ou, nossa, eu estava de saída, eu vou num cinema. Como assim? Renúncia, primeiro o trabalho divino. Deles, dos dons, é que o Cristo modelo afirmou: dai de graça aquilo que de graça recebestes. Mas não basta dar de graça, ser dado de graça. É dar aquilo que de mais puro você pode, honesto, de forma fraterna. E ignorância, orgulho, vaidade, ciumeira, entre médiuns. Esses são os males que mais prejudicam aqueles que são portadores dos dons. Então, a lei pesa em cima de todos eles, e esses ditames da lei precisam ser observados para que não haja falha, para que a gente não saia decepcionado. Portanto, foco na moral, que a lei de Deus determina, e foco no modelo que Jesus deixou. Pronto. Então, importa que a gente leia muito bem o capítulo 22, uma revelação. 22 do Apocalipse. A palavra Apocalipse significa o livro das revelações. É lá, neste livro, lá no último, que a gente ficou sabendo da chuva de horrores que estamos esperando e que está já começando a acontecer.
pandemias, pragas, chuvas a mais, dilúvio de fogo, terremotos, tsunamis, revelações, para que a gente soubesse. Mas também nós vamos passar, e Deus não cessa de avisar. E neste mesmo livro do Apocalipse, no último capítulo, no 22, Deus deixa que, avisado que os seus dons, suas leis, suas dádivas são para todos nós, e importa que ouçamos a voz de Deus. Ele nos avisa de um novo céu e uma nova terra, e aí vem, para muitos já está presente, para muitos a vivência já é muito novo céu e a nova terra. Mas as responsabilidades que temos que assumir são deste tamanho também. Lembrando, o recado de Deus não tem fim. A revelação não terá fim. Obrigado pela atenção, pessoal. Mara. Obrigado, Mara. Foi um prazer. Mara.